Oi, oi, galera! Estamos aqui com o Papo Queer, iniciando este projeto, conversando com essa pessoa maravilhosa que eu vou apresentar já já para vocês. Eu sou o Jean Paul, criador do perfil Um Gay Espírita, e hoje está aqui comigo ela, Ícaro Kadoshi, drag queen há 20 anos, jornalista, apresentadora de TV, palestrante, celebrante de casamentos, olha que chique, gente, e psicanalista em formação. Adorei. Ícaro, bem-vinda. Ai, muito obrigado, Jean Paul. Primeiro que eu preciso dizer que é uma honra estar aqui. Eu sigo, acompanho, comento. Obrigado a você pela feliz ideia e inspiradora, com toda certeza por espíritos de luz, de trazer luz a esse mundo de mar revolto e escuro. Então, obrigado por ser um farol em meio de mar revolto. Muito obrigado pelo carinho, eu que agradeço a sua presença aqui para a gente conversar um pouquinho aí sobre essas questões de religiosidade, espiritualidade, né, Ícaro? Você Hum? se considera, você se declara espírita, é isso? Sim, me declaro espírita, mas eu acho que eu fui ganhando outras, é como se fosse um nome com sobrenome. Eu fui ganhando, hoje eu acredito que eu seja espírita espiritualista, que é a abrangência do conhecer o tudo e o todo sem tirar nenhuma parte que te prive de entender o funcionamento do todo, que seria Deus no caso. Perfeito. E como é que você chegou a essa conclusão? Qual foi o seu percurso? Como você conheceu o espiritismo? Olha, meu percurso começou sendo obrigado pela minha família a ir na religião católica apostólica romana. Então eu ia em todas as missas da semana, porque meu avô me levava obrigado, literalmente. E como eu me identifiquei, me encontrei sendo homossexual aos 9 anos de idade, 9 para 10, e me assumi com 13, quando eu me assumi para minha família, meu avô me levou para ser exorcizado, porque ele disse que o demônio da luxúria estava em mim, então fui exorcizado por 6 freiras. E eu fiquei parado no meio de um círculo, e eu lembro que a que conduzia o exorcismo batia nas minhas costas e falava: "Você pode cair se você quiser, tá?" Eu falei: "Se a senhora parar de me empurrar, se eu caio naturalmente." E eu e meu avô me levou para confessar, porque eu precisava confessar, e ele me levou numa igreja de um padre amigo dele, senhor idoso já, e eu lembro, 13 anos, uma criança, eu falei: "Olha, eu estou aqui porque meu avô mandou vir aqui para dizer para o senhor que eu sou gay." E aí o padre disse para mim: "Então você pode ir embora, não volte mais, porque não tem mais salvação." Nossa, que pesado. Isso, de 13 anos, foi muito pesado. Eu tentei me matar, porque eu falei: "Se Deus não quer que eu esteja aqui, o que eu estou fazendo aqui?" E aí eu tentei me matar pulando de indo pular de um prédio, e descobri, com a graça de Deus, que eu tinha medo de altura nesse dia. Então eu desci, porque foi uma conturbar de emoções. E aí eu decidi que eu ia pesquisar, frequentar todas as religiões que eu pudesse, para entender com qual delas eu me identificava, porque eu sempre tive a vontade, a noção e o prazer de estar em um templo, em orar a Deus e estar conectado em algum lugar com mais pessoas a Deus, e aquilo me foi tirado com essa confissão. E aí eu fui em todas as religiões que você imaginar. Candomblé, Universal do Reino de Deus, Igreja do Quadrangular, Umbanda. E quando eu cheguei ao kardecismo, e eu anotava os pontos positivos, ponto negativo, o que eu sentia, era um dossiê que eu fazia para mim mesmo. E quando eu cheguei aos 15 anos no kardecismo, aí um clique na minha cabeça fez: "É aqui." Aí eu me senti completamente diferente, não me senti aceito pelas pessoas. Eu me senti diferente estando num lugar que ensinava de uma maneira diferente, que você tinha pouquíssimos dogmas e tudo era explicado com fundamentos matemáticos, físicos, metafísicos,
e uma série de outras coisas, né? Física quântica, etc. E ali eu me joguei, fiz vários cursos, fiz e comecei a estudar. Aí uma época eu fui passista, né? Dava passe, aí essa correria de vida não me deixava ser assíduo, mas desde então eu continuo estudando, indo ao centro toda semana. Hoje eu frequento um centro, trabalho em um centro, e sem deixar de estudar outras religiões, como funcionam outras religiões, os dogmas, porque quando você estuda a fundo, você percebe que, tirando a parte dogmática, a que é levada, vou usar até termos antigos, o que era levado à plebe, ou seja, ao povo, ao mundano, e não aos iniciados, que eram quem eram os escolhidos para saberem o que é realmente aquela religião. Quando você tira dogma, tira tudo, todas têm praticamente os mesmos princípios. E isso me entristece muito, por entender que a gente poderia estar num outro mundo, num mundo com religiões co-irmãs, entendendo que Deus é o todo, porque se você tira uma parte do todo, ele já não é o todo. Porque eu aprendi com uma filósofa isso. Se você tira uma parte do todo, ou seja, eu tiro aquela religião da minha vida porque eu acredito que ela não é de Deus, eu deixo de aprender o que aquela religião prega, e aquela gama de pessoas que frequentam aquela religião e que poderiam me ensinar humanamente alguma coisa, eu corto da minha vida. Então eu me privo de aprender com o todo para me melhorar com o todo. Perfeito, Ícaro. Assim, você passou por umas experiências super negativas, né? Você estava contando aqui agora, e que são experiências que poderiam ter te afastado, né? De Deus, da divindade, da espiritualidade, da religião, enfim, como a gente queira chamar. E, Uhum. na verdade, você percorreu o caminho contrário, né? O caminho de aproximação, de buscar em diversas origens religiosas, né? Diversas religiões, buscar onde você se encontraria, onde você se sentiria confortável, chegando então aí até o espiritismo, ao espiritualismo, e chegando até a falar sobre esse tema no seu canal também no YouTube, né? E aí, depois que eu criei um Guia Espírita, eu comecei a desenvolver também a minha mediunidade. Eu nunca te falei isso, mas eu tinha a intuição de que muito em breve haveria uma drag falando de espiritismo. E logo depois de um tempo, você começou a falar mais sobre esse assunto no seu canal, falou de culto no lar, né? Fez alguns vídeos, e eu achei isso assim, super incrível, né? E com essas experiências negativas que a gente não sabia, que eu não conhecia, o que te motivou? O que te levou realmente a buscar esse caminho, né? Depois de ter passado por essas situações? Eu acho que algo dentro de mim é muito afrontoso. Em que sentido? No bom sentido, se é que existe um bom sentido no afrontoso. Vamos supor que tem. De achar que nenhum homem humano pode me proibir de ter um relacionamento com o divino, porque ele e eu somos iguais perante a divindade, que é superior a nós todos. Então, quem ele acha que é para tentar me privar de ter o meu encontro com Deus? E eu acho que isso é o meu norte até hoje, porque nós temos que lidar e interagir e coexistir com milhares de pessoas, com milhares de pensamentos diferentes dos nossos, e milhares de níveis evolutivos convivendo. Os mais avançados puxam os mais atrasados. Então eu continuo em locais que muitas pessoas me olham torto. Nossa, um gay aqui no centro e trabalhando no centro. Nossa, ainda mais quando sabe, uma drag queen, que todos eles sabem que eu sou drag queen, não faço questão nenhuma de esconder quem eu sou, porque eu não tenho vergonha de quem eu sou, mesmo com milhares de defeitos, porque se eu não verbalizar quem eu sou, como eu estaria sendo verdadeiro com o mundo ou comigo mesmo?
né? Porque enquanto a gente não tem a coragem de verbalizar eu sou isso, ou eu tenho isso, ou eu tenho dificuldade nisso, você está mentindo para si mesmo para começo de conversa. E aí eu fui. E eu encontrei várias barreiras, várias pessoas que tentavam falar, não, você não aqui. Alguns livros, inclusive espíritas, que falavam, olha, isso é errado. E aí depois você vai estudar com afinco e entender que isso também é provável de acontecer, porque existem espíritos e espíritos, espíritas e espíritas que usam muitas vezes das suas opiniões, mesmo mediunizados, para dizer algumas coisas. O importante é você saber que, eu acho que é o norte, Deus não cria nada errado. E se nós estamos, porque é estado, não é permanência, errados, porém vivos e com a chance do reencarne de aprender, é porque algo precisa ser aprendido com todas as situações. No caso das sexualidades, sendo hétero, homo, bi, trans, travesti, todo mundo aprende dentro do seu corpo e com o mundo à sua volta. E é uma tristeza muito grande de poder verificar que nós vamos regredindo nesse sentido enquanto convivência do que progredindo no mundo. Perfeito. E hoje, com toda a sua experiência, sua bagagem, como você explica a divindade? Como você explica Deus? Como você enxerga e se relaciona com a divindade? É engraçado que você falar isso, porque eu mudei ao longo dos anos todas as respostas que eu tinha sobre Deus. Porque você vai estudando, você vai vivenciando, você vai aprendendo, parece que vai assim, ó, vai expandindo aos pouquinhos. Então, cada expansãozinha é uma mudança que você tem de concepção. E hoje, a última que eu tive, antes de mudar, ainda não mudei, é que Deus é aquilo que eu não compreendo. E quanto mais eu conheço a mim mesmo, mais eu conheço a Deus. Em que sentido? Quanto mais eu aprendo e evoluo sobre o amor, mais eu consigo olhar para o mundo sobre o prisma de um ser mais amoroso. Por consequência, eu começo a entender melhor como Deus age no amor perfeito. Quanto mais justo eu for, mais eu entendo de justiça. E assim sucessivamente. E ao mesmo tempo, eu sempre fiquei pensando em como nós somos arrogantes e orgulhosos em tentar dar nome a uma coisa que é muito maior e que a gente não entende. Porque se a gente não der nome e não torná-lo palpável, parece que a gente é pequeno. E a gente é pequeno. Dentro da galáxia, é grão de areia numa praia. E então eu procurei num grupo de vídeo, numa série de vídeos de um cara de Umbanda, que ele fala que o nome verdadeiro de Deus não é pronunciável. Falar Deus é como se fosse uma série de consoantes aramaicas que não dá para ser pronunciado, porque é tão grande que como dar um nome para algo que é tão grande? Então hoje eu entendo que Deus para mim é aquilo que eu não compreendo e compreendo um pouco mais quando eu conheço a mim mesmo. Nossa, que lindo isso, que lindo. É uma grandiosidade, né? Tão, acho que é difícil até da gente imaginar, né? Eu falo, por mais que a gente evolua ao máximo possível aqui, ainda seremos pequenos para entender a grandiosidade do ser divino, seja ele qual for, a qual você acredita. Então, você tentar colocar numa caixinha, mais uma vez eu falo, é você tirar um pedaço do todo, aí ele já não é mais o todo. Perfeito, perfeito. E eu fiquei curiosa agora, eu falei do vídeo, né, que você Ah, fez sobre espiritismo, evangelho no lar, e eu queria saber como foi a repercussão desse vídeo para pessoas que eram religiosas e também para o público que não é religioso, já que seu canal é amplo, né? fiquei muito feliz com a quantidade de mensagem de pessoas que falavam: olha, eu não entendi, eu não sabia o que era Evangelho no Lar. Vou usar o exemplo do vídeo do Evangelho no Lar. Vou começar a fazer. E até hoje recebo mensagens. E surpreendentemente, eu recebi muito ódio dos próprios espíritas.
como uma pessoa se monta para falar do Evangelho no Lar. É um absurdo, é uma blasfêmia uma drag queen falar sobre o espiritismo. E aí a gente entende que é um discurso parecido com o que a gente está habituado a ouvir ao longo da humanidade. Quando a gente entende que o que mais causou morte ao longo da existência do mundo foi matar em nome de um Deus, e acho que a gente ainda não entendeu isso, que o que mais aconteceu ao longo da história é que se matou em nome de um Deus, ou seja, tirou-se a vida de pessoas em nome de um Deus, é muito complicado. Então, assim, eu acho que são trabalhos de formiguinhas de várias pessoas. Eu estou longe de tentar falar, estou fazendo um canal espírita para me tornar referência. Eu não quero ser referência de nada, nem tenho pretensão. Eu não sou referência nem para mim mesmo. Eu só quero tentar levar aos poucos e da maneira que eu entendo dentro do meu nível evolutivo, aquilo que eu compreendi até hoje de tudo que eu sofri e de como aquelas escrituras, como o Evangelho no Lar, semanalmente, fazem com que o meu coração seja curado aos pouquinhos das dores que o mundo me causa. Excelente. E como superar esse preconceito, esse hate, né, esse ódio, como a gente diz, mesmo para aquelas pessoas que não tem essa visibilidade, né, de quem está aí no mundo das redes sociais e falando sobre o espiritismo, mas, por exemplo, eu tenho lá o perfil, né, um gay espírita, e chegam até mim muitas mensagens de pessoas falando que passaram por preconceito dentro da casa espírita, assim como você também passou, né? Então, como lidar? Que dica você poderia dar para essas pessoas? Eu vou repetir o que eu falei mais uma vez para ver se as pessoas fixam e entendam. Até para mim mesmo eu vou falar, porque é sempre bom relembrar isso. Lembre-se que você está indo à casa espírita, primeiro, para se conhecer e se entender perante a divindade. E isso quer dizer que é uma relação única entre você e a espiritualidade. Não é você, João e Marcos te ajudando, te falando o que você deve fazer para a espiritualidade. Então a gente tem que ter plena consciência de que a relação e a salvação é individual. Ninguém pode dizer que vai salvar você, ninguém pode dizer que você não vai ser salvo, porque ninguém tem o poder de Deus para falar isso para outra pessoa. Então, tendo isso em mente, lembre-se que você está lá, se você for trabalhador de uma casa espírita, pelos assistidos, pelos irmãos de outras esferas inferiores, pelos irmãos das esferas superiores. Então, tendo essa consciência, qualquer hate, qualquer preconceito diz muito mais sobre a pessoa e o nível evolutivo daquela que comete esse tipo de ação do que de você que está indo procurar uma evolução e um carinho e um amor perante a divindade. Então, é ter essa consciência. Não vou dizer que não vai doer, não vou dizer que não vai ser triste, você perceber que no lugar que deveria ser de acolhimento muitas vezes não é, mas entenda, isso não é sobre você. Todas essas atitudes são sobre as limitações das outras pessoas que estão lá diariamente e ainda não entenderam a frase básica de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, ela só dá o que ela tem, e se ela não consegue te amar, já fica a resposta. Como olhar para uma pessoa que faz isso e não entender que ela nem se ama? E aí você vai ficar triste porque você recebeu uma falta de amor. Triste tem que ser quem não tem amor. Porque aí eu me pergunto como que uma pessoa que comete esse tipo de atitude coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquila sabendo que machucou alguém. Então eu vou com o Chico. Eu prefiro ser ofendido do que ser o ofensor. Exatamente. E, Carol, a gente já está chegando no finalzinho da nossa conversa. Passa muito rápido, né? Eu sei que passa rápido. Indo muito rápido. Pois é, o tempo voa quando o papo é bom. Mas antes de terminar, eu queria fazer um ping-pong aqui, um bate-bola, para você tentar completar as frases com uma palavra. O desafio é usar uma palavra só. Então, vamos lá? Vamos lá.
Deus é desconhecido. religião é Ponte. ser LGBT+, é Amor. Ícaro, muito obrigado pela sua parceria, por estar aqui, por essa conversa maravilhosa, compartilhar com a gente as suas experiências, seu conhecimento, tudo aquilo que você já adquiriu de espiritualidade, sua disponibilidade, sua parceria, seu carinho. Muito, muito, muito grato. E passo para você as palavras finais. Eu que tenho que agradecer a você, mais uma vez, pelo trabalho incrível de Formiguinha. Agradecer a todas as pessoas, em especial LGBTQIA+, que lutam todos os dias pelo seu direito de ter fé e exercer a fé. Não percam, não deixe ninguém tirar isso de vocês, porque é direito divino de cada um de nós. E agradecer a todas as pessoas que, ao seu modo, a sua vivência, a sua limitação, tentam se melhorar e melhorar o mundo à sua volta todos os dias, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje. Cada boa ação conta, principalmente aquelas que ninguém tem noção do que você fez. Mais uma vez, gratidão, muito obrigado. Obrigado a quem assistiu a gente, está acompanhando a gente até aqui. Deixe sua curtida, seu comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho. Até a próxima. Beijos de glitter. Um beijo!